Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. Glória a Deus pela tua vida, muito obrigado, meu irmão, meu amigo, querido, pela sua cooperação, pela sua vida. Deus é mais, Deus é maravilhoso, e nós estamos aqui a nossa série, né? Olha só, essa já é a mensagem número 10, sobre o tema Entre o Véu do Santíssimo e a Arca da Aliança. E a conclusão dessas duas últimas reflexões, estou falando sobre Efésios. Efésios fala da unidade do corpo de Cristo. Nós falamos muito do tabernáculo, da lei, falamos muito do que aconteceu por lá e trouxemos então o tabernáculo agora para a graça. O tabernáculo de Deus na graça, ele está dentro de cada servo de Deus, de cada cristão de verdade. Todo cristão, ele tem uma constituição tabernacular. Paulo diz que nós somos o santuário de Deus. Então, se você tem uma constituição tabernacular, então você precisa, amados irmãos, aprender tabernacular. Porque o tabernáculo funciona. Deus estabeleceu e instituiu o funcionamento desse tabernáculo na graça, que é a igreja. Aleluia! Que é a igreja, sendo ela apostólica, é enviada por Deus. Sendo ela profética, ela é boca de Deus. E sendo ela, amados irmãos, apostólica, profética e sacerdotal. Sacerdotal, ela é o quê? Uma ponte. Uma ponte, ela serve para transferir pessoas. Então, essa igreja, ela tem poder de transferência. Essa igreja é poderosa e você faz parte desse plano. Muito bem. Paulo, então, em Efésios, depois que ele disse, amados, que nós precisamos, que há um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos. Ele é Pai, ele é sobre todos, por meio de todos, dentro, através de todos e em todos, dentro de todos. Então aqui está claro que Deus habita dentro do homem e que o homem é o instrumento de Deus para a edificação da sua obra. Essa é a razão pela qual Deus habita no homem, com o propósito da edificação, certo? Aí cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Oh, aleluia! E aí, essa graça que foi repartida por Cristo, Deus continua falando assim, versículo de número 11. Porque Ele mesmo estabeleceu ou designou alguns para apóstolos. Quem fez esse desígnio foi Ele, Ele mesmo designou outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, a razão principal de estarmos vivenciando a realidade da edificação do corpo de Cristo, ou que Deus usando um homem como instrumento dessa edificação, a única realidade, irmãos, é edificar. O edificador não sou eu. O edificador não é você. O edificador é Cristo. Cristo, Paulo chamou lá de pedra viva. E ele nos estabeleceu como cooperadores dele nessa edificação. Então eu e você somos cooperadores de Deus na edificação do seu corpo, que é a igreja. Aleluia! E ele estabeleceu, irmãos, tudo isso para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos o quê? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Gente, isto é extremamente tremendo e profundo. Quando é que a igreja vai atingir a maturidade? O Senhor trabalha nesse lugar. O lugar da maturação. O Senhor leva a igreja a amadurecer no entendimento, na visão, na revelação, e nós precisamos estar muito voltado para isso, irmãos. Para o que, pastor? Para a maturação. Porque não adianta de nada eu fazer, trabalhar e fazer um monte de coisas sem amadurecer. Irmãos,
junto com a maturidade, nós vemos que uma pessoa madura, ela tem um caráter burilado. Entendeu? Então, irmãos, Deus está chamando verdadeiros adoradores. Porque tem muitos aí que estão pregando o evangelho, irmãos, sem entender o evangelho. Tem muitos que estão falando e não sabem nem o que está falando. Deus estabeleceu a igreja, Deus estabeleceu o seu ministério, Deus colocou a presença dele dentro de homens e mulheres, irmãos, que têm responsa. Homens e mulheres que se converteram de verdade e que se renderam diante do Senhor e que se rendem a todo momento diante do Senhor. Então essa é a palavra poderosa do Senhor. Eu quero convidar você a entender esse propósito, irmãos. E olha, e ele diz mais aqui, ó. Aí, até que cheguemos a essa maturidade, né? Aí o versículo 14, ele fala assim, ó. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, sendo jogado para lá ou para cá como vento, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, ele não quer que nós vivamos a deriva. Quem vive a deriva é o imaturo. O imaturo não sabe o caminho que vai, não tem direção. Então ele fica, anda para lá, anda para cá, anda para lá, ele não sabe o que quer. Esse é o imaturo. O imaturo nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. Ele está sempre reclamando e querendo mais. Este é o imaturo. A obra do imaturo é uma obra imatura. Não existe uma obra madura do imaturo. O imaturo só produz imaturidade. Por isso é que Deus nos leva, através da sua palavra, a amadurecer, a entender o plano dele. Deus não quer, irmãos, que eu e você sejamos levados por ventos de doutrina. O que é um vento de doutrina? É aquela doutrina que a cada tempo é falado uma coisa. Um tempo, Deus me revelou isso, e fala para todo mundo. Depois Deus me revelou isso, fala para todo mundo. Irmãos, se você for analisar, ao longo de 10, 20 anos, isso muda muito. Eu quero dizer para você que Deus não fica mudando. Deus é poderoso. O que ele falou no passado, ele fala hoje. Deus não muda. Deus não anda por linhas tortas. Ele é reto. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor, e entrega a sua vida, e deixa Deus ministrar na sua vida. Para concluir, fala assim, ó. Então, homens induzem ao erro, mas não temos que deixar tudo isso. Antes, seguir a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Então aqui eu concluo falando o segredo do lugar que nós estamos, que é entre o véu do Santíssimo e a Arca da Aliança. É estar diante de Deus sem querer comandar as coisas de Deus. É estar diante de Deus, fazendo a obra de Deus, entendendo quem somos, amados irmãos, na obra de Deus. Ontem na minha pregação, no local de reunião, eu citei o violão, por exemplo. Eu falei, irmãos, quem deve ser aplaudido? Um bom violão ou um bom tocador de violão? E os irmãos responderam, um bom tocador de violão. Eu falei, então, por que o homem quer aplausos, sendo que ele é só o instrumento? O tocador não é o homem, é Deus. Então quem tem que receber aplauso e glória é Deus. Por que o homem quer glória? Você não vê o violão pedindo glória porque ele tocou bem. Ele só tocou bem porque teve um tangedor que colocou a mão sobre ele. Você só está vivo, é abençoado, é usado por Deus porque tem Deus na sua vida. Se tirar Deus da sua vida, acabou. O homem precisa reconhecer quem ele é, diante da grandeza de Deus, para poder então, irmãos, entender o processo do corpo de Cristo, da edificação do corpo de Cristo, da comunhão do corpo, para o crescimento do corpo. Quando você ganha essa visão, você para de pensar, irmãos, coisas que não edificam. A sua mente, ela é uma mente que já sabe o caminho da santificação. Quando a sua mente pensa, você já leva ela para a consciência. Leva ela lá, irmão, da consciência, e ela então, ela é conscientizada.
isto é, o governo de Deus passa para o governo da mente e agora se torna um só governo e não dois. Você entende essa palavra, meu filho? Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar por você agora. Quero declarar vitória. Querido Deus, muito obrigado. Nós liberamos aqui, Senhor, 10 reflexões acerca do tema Entre o Véu, do Santíssimo Lugar e a Arca da Aliança. Deus, que o teu Espírito Santo venha dirigir a cada um, venha ministrar poderosamente. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou deixar um short aí, já. Meu técnico vai colocar um short aí no YouTube. E eu quero agradecer a você pela comunhão, pela vida e pela nosso trabalho unido aí, né? Muito obrigado, viu? Vamos para cima, vamos para lá, vamos entender a palavra, vamos buscar a palavra, vamos viver a palavra. Que Deus te abençoe. Até amanhã, queridos.